E o protesto da esquerda contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro, que aconteceu agora no último dia 30 de março, no domingão. E aí, o que você acha? Foi um sucesso? Ou será que foi um fracasso? Então nesse vídeo aqui nós vamos listar alguns pontos, o que deu certo e o que deu errado no protesto convocado por Boulos. Bom, gente, o Boulos convocou uma manifestação contra a anistia e pela prisão do Bolsonaro, né? Esse protesto aí, ele foi convocado em várias cidades e realmente aconteceu em várias cidades, tá? Em Belém, Recife, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo. Na maioria das cidades, aí com um pouco comparecimento de manifestantes. E em São Paulo, ele conseguiu juntar, na melhor das projeções, cerca de 6 mil pessoas. E aí, de acordo com o deputado federal Nicolas Ferreira, disse o seguinte, ó, se o Bolsonaro for comer um pastel ali na Paulista, ele consegue juntar muito mais do que 6 mil pessoas. Legal, eu concordo com o Nicolas, eu acho muito provável essa possibilidade, tá? Bom, mas o fato de uma manifestação da esquerda ter conseguido juntar 6 mil pessoas também é impressionante, tá? E esse é o primeiro ponto preocupante para a direita, lógico, né, que eu vou destacar. Vocês lembram aí que na manifestação do dia 1º de maio de 2024, eu não lembro se aconteceu em São Paulo ou em alguma cidade ali da grande São Paulo. E nesse evento do dia 1º de maio de 2024, tinham mais bandeiras do que pessoas na plateia. Vocês lembram desse episódio? Que até o Lula pediu voto pro Boulos, aí, enfim. E olha que até contou ali com a participação do Lula, né? E mesmo assim foi um fiasco, juntou muito pouca gente. Há quanto tempo a esquerda não juntava tantas pessoas em uma manifestação? E eu estou falando de 6 mil pessoas, tá? Claro, em uma manifestação do Bolsonaro, 6 mil pessoas é nada, né? Porra, imagina, seria nada. Mas, por ser uma manifestação da atual esquerda, e ainda mais com o Boulos, né? Que o Boulos ele é um medíocre, no sentido de mediano, até entre os seus pares, na própria esquerda. E, ó, juntar 6 mil pessoas foi um feito significativo, sim. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de preocupação. Eu coloco aí como o fato dessa manifestação ter juntado 6 mil pessoas. Ah, é pouco em relação ao Bolsonaro? É pouco em relação ao Bolsonaro, mas é muito em relação a outras manifestações da esquerda. E o segundo ponto de preocupação? Gente, a própria esquerda não esperava juntar 6 mil pessoas. Eles esperavam uma quantidade muito menor, muito menor. Inclusive, o PT, que é o maior e mais importante partido da esquerda, estava ali representado somente, ou quase que somente, né, pelo deputado que é marido da ministra de Relações Institucionais do Lula, né? Pode ver que não tinham figuras importantes do PT ali. E por que não tinham ali? Porque o próprio PT quis se resguardar e falar assim, olha, ninguém do PT vai nessa manifestação, porque ela vai ser um fiasco e eu não quero relacionar vocês a um fiasco, então o PT não enviou nenhum representante, a não ser lá o deputado que é marido da ministra, tá? Bom, mas se esperavam ali apenas 500 pessoas e apareceram 6 mil pessoas, o próximo ato da esquerda contra a anistia ganha força e também importância. Com certeza eles vão investir mais nesse tema, que é o terceiro ponto de atenção aí, tá? É que a esquerda, ela encontrou na luta contra a anistia um ponto de interesse e que a esquerda não tinha há tempos, tá? E certamente eles se concentrarão neste tema outras vezes em outros atos, em outras manifestações, tá? Quarto ponto de preocupação, a grande repercussão na mídia, tá? Quantas pessoas souberam, viram, ouviram ou leram matérias sobre o tema dessa manifestação? Bastante, né? Foi bem divulgada. Bom, e os pontos contra da manifestação, né, da esquerda? Contra para a esquerda e a favor da direita. Bom, primeiro ponto assim, mostra que a esquerda ela está completamente descoordenada, sem representatividade, ela está assim desconectada, não tem uma figura que conecte tudo, né? E apesar de terem colocado 6 mil pessoas na Paulista, em outras capitais, em outras cidades onde ocorreu essa manifestação,
A adesão foi um completo fiasco. No Rio de Janeiro, onde, segundo as piores projeções, Bolsonaro colocou 19 mil pessoas e 400 mil pessoas, de acordo com as melhores projeções, a manifestação de domingo da esquerda juntou menos de uma centena de pessoas. Foi um fiasco, assim. Tem uma imagem lá dos Arcos da Lapa que só tem uma bandeira lá e mais ninguém, né? E aí, ó, em Belém, Recife, Campo Grande, mesma coisa, né? Manifestação vergonhosa em relação à quantidade de público, foi assim, pífia. Bom, e qual é o segundo ponto aí? Gente do céu, tem algumas figuras que a esquerda junta, né, que não traz identificação nenhuma com um cidadão que não é esquerdista, tá? Eu vi uma cena de uma pessoa cantando que representava uma parte muito específica da sociedade, né? Um nicho muito pequeno, e com uma performance artística que certamente mais afasta do que atrai quem não é da esquerda. Ou seja, a esquerda ela não consegue atingir quem está fora da esquerda, quem está ali indeciso, tá? Então eles não conseguem atingir essas pessoas justamente por causa disso, né? Pelo tipo de figura que aparece por lá. E eu espero que eles continuem levando esse pessoal e que eles continuem compartilhando essas imagens, que eu vou achar bem legal, tá? Terceiro aí, ponto, tá? Mesmo sendo a maior manifestação da esquerda nos últimos anos, se nós compararmos esta manifestação com as manifestações lá dos anos 2000, 2010, essa manifestação aqui foi nada, tá? E aí o pessoal diz o seguinte, né, que depois que perderam dinheiro para pagar o pão e a mortadela, os manifestantes da esquerda sumiram, né? Ninguém mais participava das manifestações da esquerda. Só que agora eles têm dinheiro sim, tá? E mesmo assim não apareceu ninguém, né, em relação às manifestações antigas lá da esquerda. Isso quer dizer que a esquerda perdeu combatividade, perdeu o poder de juntar pessoas, né? Bom, e depois de ter explanado tudo isso, chegou à conclusão de que, apesar da baixa adesão, o movimento do medíocre Boulos esteve em evidência, mas mostrou que a esquerda está desarticulada, desacreditada, e que tem que se contentar em achar que juntar 6 mil pessoas em uma manifestação é um sucesso. Pois é. Você concorda com essas conclusões aí, com esses pontos que eu mostrei? Você tem mais algum ponto para falar para a gente? Deixa aí nos comentários, né? Você concorda com essa conclusão ou você quer complementar a minha conclusão? Se você quiser, fique à vontade, tá? Inclusive, quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, para que você deixe um like. Se você não gostou, se você não concorda comigo, deixa um dislike e deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso canal está precisando ganhar alguns inscritos aí, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau.